Que bom podermos louvar ao Senhor juntos, como igreja. Que o Senhor em tudo possa iluminar o nosso coração, que as palavras que nós entoamos aqui, em nossos louvores, façam parte, de fato, daquilo que temos alimentado em nosso coração e sobre o qual nós temos vivido. Nós cantamos agora, nesse último canto, eu queria só chamar a atenção num ponto muito interessante. A gente cantou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cantamos que nada acontece se não for da tua vontade. Talvez eu esteja errando um pouquinho a letra, mas o sentido sendo esse. E depois a gente diz que é preciso aprender a confiar. Primeiro a gente sabe, todas as coisas acontecem, segundo a vontade de Deus. Mas ainda assim parece que às vezes eu não confio. Ainda assim parece que às vezes eu preciso aprender a depender. É meio paradoxal, né? Mas é assim o nosso coração. A gente aprende e a gente entende que Deus é soberano, que Deus está no controle sobre todas as coisas. Mas aí vem o dia mau, aí vem a adversidade, aí vem a dificuldade e a gente se angustia. Precisa aprender a confiar. Sabe, mas não sabe. Confia desconfiando. Tem certeza, mas vacila. Nosso coração, e eu gosto do livro dos Salmos porque parece que o coração está ali desnudado, está ali aberto. A gente pode se identificar com aqueles corações. Quando Davi escreve o Salmo 139, falando sobre a grandiosidade de Deus, falando sobre a onisciência de Deus, como ele não pode em momento nenhum estar longe da presença de Deus, num abismo, num alto monte, Deus está com ele, Deus, a mão do Senhor o tempo todo a guiá-lo, e depois ele faz, olha em mim, Deus, se há algum caminho mau. Porque ele havia, versos antes, dito, Senhor, eu odeio os teus inimigos, eu sou contra os teus inimigos, mas olha em mim, vê se há algum caminho mau, se eu não estou agindo como algum dos teus inimigos. Um coração desnudado, um coração real, um coração que vem sendo trabalhado pelo Senhor. Muitas vezes é o coração do salmista. E não é diferente no salmo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias. No salmo de número 27, também coincidentemente um salmo de Davi. Salmo 27. Eu vou ler com vocês todo o Salmo. Salmo 27, do primeiro ao último verso. Peço que os irmãos mantenham depois as Bíblias abertas ou conectadas, porque nós vamos voltar nela em muitos momentos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, pois será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam.
Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Que o Deus de misericórdia tenha misericórdia de nós e possa nos abençoar com a compreensão da sua palavra. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és, Senhor. Antes que nós fôssemos, antes que nós existíssemos, Tu sempre existiu. O Senhor nos criou, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu entendimento, Senhor. O Senhor teve misericórdia de nós e nos fez igreja quando nós não éramos igreja, quando nós andávamos perdidos em nossos pecados. Agora temos o Senhor, nosso auxílio. Quando nós andávamos sem esperança, o Senhor nos encheu de esperança. Quando andávamos fracos, o Senhor se fez a nossa força. Em Ti, Senhor, nós confiamos. Tu és o nosso auxílio. E nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nos guia, Deus, na Tua palavra. Nos orienta conforme a Tua vontade, para que busquemos o Teu coração, mais do que os nossos próprios desejos. Para que a nossa vida reflita aquilo que temos aprendido, naquilo que temos sido formados, pelo poder do Teu Espírito em nós. Não pela nossa força, não pela força do nosso braço, mas pela mão do Senhor, que nos conduz em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse salmo, ele traz um contraste muito claro sobre, talvez, o ânimo do coração do salmista. E há quem entenda que se tratam de dois salmos combinados pela postura do salmista nos primeiros 6 versos, depois dos 7 em diante. Mas eu entendo, assim como grande parte dos comentaristas, que trata-se de um único salmo. Um salmo de um coração que sabe, que confia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que também passa por dias que, Senhor, não te escondas de mim. Eu confio no Senhor, mas estou me sentindo só. Eu confio no Senhor, mas está difícil. Eu sei que o Senhor está no controle, mas me ajuda a lutar. Esse parece ser o espírito do salmista aqui. O espírito muda de uma confiança alegre para uma confiança temerosa. Mas, acima de tudo, apesar dos inimigos serem semelhantes na primeira parte e da segunda parte, a fé em Deus, ela permanece em todo o salmo, mesmo em meio às lutas contra o próprio coração. Muitas vezes a nossa batalha espiritual que ocorre primeiramente no nosso próprio coração. A nossa maior batalha espiritual é o nosso velho homem querendo nos tomar por desespero, por falta de esperança, por angústia, por desmotivação. Enquanto o novo homem que se renova no Espírito de Deus tenta nos animar, tenta nos lembrar das coisas que o Senhor já fez em nossas vidas, do quanto Deus se fez presente, misericordioso, poderoso, nos faz trazer à lembrança as coisas que renovam a nossa esperança, como já disse o profeta do Senhor. Um salmo ao Deus Yahvé. Deus é o Deus Yahvé, é o Deus que é o Deus eu sou, que é o Deus presente, que é o Deus relacional, que é o Deus que cuida, que é o Deus que governa sobre todas as coisas. Em Êxodo 15, verso 2, diz: Yahvé, o Senhor é a minha força. E parece concordar com o salmista. Também Abacuque, já perto do final do 3º capítulo, no verso 19, ele vai dizer: Yahvé Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos, como os da corça. Faz-me caminhar em lugares altos, andar altaneiramente. Então o salmista traz uma
viva esperança sobre a luz do Senhor. Quando ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A luz que ilumina o nosso coração sobre aquilo que o Senhor é e aquilo que Ele é para nós. João, no capítulo 1, versos 4 e 5, vai dizer que a vida estava nele em Cristo Jesus, e a vida era a luz dos homens. Que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Mais uma vez, assim como no Antigo Testamento, assim como neste Salmo, a luz e salvação. A luz e o agir do Senhor para a nossa salvação, para nos salvar, para nos acudir, está profundamente relacionada. Deus é o Deus da nossa salvação. Isaías, no capítulo 12, verso 2, vai dizer, eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor, é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. A certeza da salvação está aqui para o salmista ligada, intimamente conectada com a sua alegria. O seu canto está na certeza da salvação. O seu contentamento, a sua satisfação está na certeza da salvação. Romanos capítulo 8, verso 31. Que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A certeza da salvação é não somente a motivação da alegria do salmista, mas a certeza da salvação move ele para o seu maior desejo. E qual é o maior desejo do salmista? Está lá nos versos seguintes. A presença do Senhor. Habitar na casa do Senhor é o maior desejo do salmista. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores se sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se levante contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a minha guerra, ainda assim terei confiança. Que declaração segura! Que declaração enérgica, parece que é quase que palavras motivacionais. Vamos para cima, Deus está conosco, vamos enfrentar a guerra, dá para botar uma capa e sair pela rua seguro, porque temos confiança nessas palavras, podemos enfrentar essas coisas. Uma fé incondicional, uma fé segura, sustentada num Deus que é a sua força. O Senhor é minha luz, minha força, minha fortaleza. O Senhor é chamado de minha luz, ilumina o meu caminho. Eu não tenho medo de nada, nenhuma treva pode chegar diante de mim, porque Deus ilumina o meu caminho. Dá para cantar, posso ir, vencer, vou lutar e tudo mais, tudo como a gente canta muitas vezes. Porque a gente se enche de energia. Segundo a Reis, abre a tua Bíblia comigo. Segundo a Reis, capítulo 6. Segundo a Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Conta uma história para a gente, narra uma história para a gente. Segundo a Reis, capítulo 6, lá no Antigo Testamento. Faz tempo, Reis, Antigo Testamento. Que não abre lá, está colada a página, tanto tempo que não abre. Segundo a Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, diz assim: o rei da Síria fez guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei. Ele estava dizendo: não tem nenhum traidor aqui, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo.
Foi-lhe dito: este está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha só, o rei da Síria havia enviado o seu exército contra Eliseu para sitiar a cidade de Dotã. Então eles estavam cercados e o servo de Eliseu estava com medo. Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Uma visão, sem dúvida nenhuma, extraordinária. Uma visão que condiz com a confiança do salmista. Ainda que um exército se levante contra mim, o exército dos céus, os anjos estão acampados ao redor do povo de Deus. Nós aprendemos essas coisas da palavra do Senhor e isso nos enche de esperança. 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 1, diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade. 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os homens valentes, taparem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria para o meio da terra, pois dizia: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu as torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas, escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os da praça, da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, o rei da Síria: em quem confiais vós, para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome, à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos dos reis da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis, sobre ele queimarás incenso? Não sabeis vós que eu, falando o rei da Síria, eu e os meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, dizia o rei da Síria, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas
para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar com ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias, de Isaías, porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. Com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os seus inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. Senaqueribe, um forte exército da Síria, que havia subjugado muitas cidades, que havia destruído altares de muitos falsos deuses, se levantou contra Jerusalém, e Deus mandou um anjo para ferir os seus valentes. E aquele rei altivo voltou humilhado para sua casa e foi lá morto diante do seu falso Deus, pelos seus próprios filhos. O Deus dos antigos é o mesmo Deus dos nossos dias. O Deus de Ezequias é o mesmo Deus dos nossos dias. O Deus de Eliseu é o mesmo Deus dos nossos dias. Podem exércitos se levantar contra nós, mas no Senhor está a nossa vitória. No Senhor está a nossa confiança. Pode a situação mais aterrorizante se colocar diante dos nossos olhos, mas os nossos olhos continuarão fitados no Senhor, Deus da nossa salvação, porque nós teremos que o Deus é o mesmo, é imutável, é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos sonhar e imaginar. Essa confiança, essa certeza da salvação do Senhor nos leva a querer aquilo que é o maior reflexo dessa salvação. Qual o maior reflexo da salvação de Deus? É a reconciliação com Deus. O principal resultado do sacrifício do sangue de Cristo por cobrir os nossos pecados é nos reconciliar com o nosso Criador, com o nosso Salvador, e nos fazer filhos de Deus, e nos fazer a chegar na presença do Altíssimo, nos dar a certeza de uma eternidade com Deus, no seu santo templo. E por causa da certeza da salvação, da confiança na sua salvação, da alegria, do contentamento da salvação, é que o salmista deseja a coisa principal: estar na presença de Deus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Se a certeza da salvação é a nossa maior certeza, é o nosso bem mais precioso, é a nossa maior alegria, o nosso maior desejo é a presença de Deus. Mas se a certeza da salvação não é a nossa maior alegria, não é o nosso maior tesouro, nós vamos desejar muitas coisas que vão competir com o Senhor em nosso coração. Porque o nosso coração não vai estar satisfeito com a plenitude da graça de Deus. Meus irmãos, apesar da confiança do salmista, apesar da certeza da boa mão do Senhor, apesar dele crer que o Deus, desde Gênesis 3, prometeu restaurar a comunhão, reconciliar o seu povo com Ele mesmo, isso não nos livra de dias maus, de dias difíceis. Porém, os dias maus e os dias difíceis não podem cobrir a alegria da certeza de sermos povo de Deus, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, que livrou Ezequias, Isaías, que livrou Eliseu, que conduz o seu povo de glória em glória,
em conformidade com a sua imagem. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Lucas, no capítulo 10, verso 42, diz: todavia, uma só coisa é necessária, naquela relação ali com Maria e Marta, já sendo conduzido para a cruz. E é curioso que quanto mais Cristo ia se aproximando da cruz, menor era o número dos seus discípulos. Mas ali, naquele lugar, na casa ali de Maria e Marta, quando Marta, muito atarefada com as coisas, se queixa de Maria, Jesus responde: todavia uma coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e não lhe será tirada. Está aos pés de Cristo. É aquilo que nós precisamos desejar sobre todas as coisas do nosso coração. Estar na presença de Deus precisa ser o nosso maior anseio. Salmo 23, verso 6, vai dizer que a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre, por todos os dias sem fim. Isaías, capítulo 58, verso 13, vai dizer: se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o dia do Senhor, o sábado, para não fazer o que também quiser, se vigiares os teus pés, a fim de que não profanes o Shabá, que não profanes o sábado, não profanes o dia do Senhor, e para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se confessardes e clamares e chamares delícias o dia do Senhor, e honroso santo dia do Eterno, e se dignificares, deixando de seguir os seus próprios caminhos, e fazer o que bem desejar, e lhes falar irrefletidamente, nós desfrutaremos da alegria da presença do Senhor. Nós precisamos ter contentamento, nós precisamos ter certeza da salvação, e isso precisa nos mover, moldar a nossa vida e moldar o nosso desejo, pois no dia da adversidade, se a salvação for algo seguro no nosso coração, no dia da adversidade, nós podemos crer que seremos escondidos no seu pavilhão, na sua presença, no lugar da sua habitação, no recôndito do seu tabernáculo, seremos acolhidos. Salmo 91 vai dizer que aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra protetora do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Pode vir o dia mau, e ele certamente virá. De diversas formas, talvez. Mas nós sempre encontraremos um socorro bem presente no Senhor. Ele sempre nos acolherá. Ele sempre nos fará olhar para Ele. Olhar somente para Ele, como o nosso Salvador, como o maior desejo das nossas vidas. Salmo 27, o nosso texto sobre o qual nós estamos meditando. Eu peço que você possa abrir suas Bíblias nele. E se a certeza da salvação é a nossa maior segurança, a presença do Senhor é o nosso principal desejo, é o maior anseio da nossa vida. Versos 4 a 6 diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora serás altar da minha cabeça, acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. O que nos tem conduzido a cantar e salmodiar ao Senhor? Será que nós temos tido um coração tão inclinado ao Senhor que mesmo no dia da adversidade nós podemos reconhecer que Deus está conosco? Será que nós apenas percebemos a presença de Deus quando estamos em pastos verdejantes, ou também percebemos quando estamos num vale escuro, como a sombra da morte? Deus está conosco em todo o tempo, Ele nos sustenta, Ele é o nosso auxílio, é o nosso ajudador. Provavelmente, a presença do Senhor é algo que precisa ser o maior desejo do nosso coração.
É o que o salmista deseja, é o que o salmista busca. Uma coisa eu desejo, e eu buscarei. E eu empreenderei energia, e eu empreenderei esforço para viver constantemente, não distraído com as coisas desse mundo. Não deixando que o meu coração seja tragado pela insegurança e incerteza das coisas desse tempo. Mas certos de que mesmo que os governos não sejam aqueles que nós desejássemos que fossem, que as autoridades nem sejam aquelas que você votaria, e mesmo que a perseguição venha sobre a terra, o Senhor sempre protegeu os seus remanescentes. O Senhor sempre os conduziu à vida eterna. O Senhor sempre os levantou, mesmo em meio à perseguição. Nunca a igreja do Senhor foi tão forte quando perseguida pelos impérios ao longo do tempo e da história. O Senhor sustenta a sua igreja porque Ele promete fazê-lo e Ele é fiel para cumprir. Mesmo que se levante um exército contra nós, mesmo que se levante os mais poderosos homens e valentes da terra contra a igreja do Senhor, ela permanece, até que todo o trigo seja manifestado e o Senhor volte para julgar os ímpios e os seus eleitos. A habitação do Senhor, a habitação, o lugar da casa do Senhor, precisa ser o maior desejo daquele que tem a certeza da salvação. Contemplando a sua beleza, meditando. E a expressão utilizada aqui para meditando é no sentido de instruído, de sendo instruído pelos oráculos do Senhor, sendo moldados pela palavra do Senhor, refletindo sobre a vontade do Senhor sobre nós. Meditando na presença do Senhor, no seu tabernáculo, no seu santo templo. E então, o coração do salmista parece se fragilizar de alguma forma, ou temer de alguma forma, não está percebendo a boa mão do Senhor a conduzi-lo, a partir então do verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, diz, eu clamo, compadece de mim, e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a sua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Deus prometeu duas coisas à sua igreja. Disse certa vez Paul Washer em uma das suas pregações, Deus prometeu duas coisas à sua igreja, uma cruz e uma vida eterna. Não podemos não ter uma das duas coisas, uma vez somos chamados pelo Senhor. Não podemos escolher a vida eterna sem cruz. Mas a cruz nos conduz à vida eterna. Haverá tempos difíceis. Haverá dias maus. Não estamos protegidos, de maneira que não passaremos por dificuldade nessa vida. Não é assim que Deus prometeu. Muita gente promete isso, mas não é assim que Deus prometeu. Ouve, Senhor, minha voz. Quantas vezes nós clamamos, e esse clamor tem um sentido de choro, de um pedido forte, insistente, ardente em nossos corações. Quantas vezes nós, em secreto ou não, clamamos ao Senhor, porque parece que não estamos vendo, ou não estão acontecendo as coisas na nossa vida, ou as coisas parecem tão perdidas, tão fora de controle, e nós esquecemos que o Senhor é soberano, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até os dias maus. Como diziam os puritanos, as providências amargas dos dias maus cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para ser sua igreja. É um grito de temor, é um grito ansioso, para que Deus mude a situação, para que Deus o ouça, para que Ele possa então sair daquela situação, e muitas vezes é um grito nosso, do nosso coração. Nós sabemos, Deus tudo coopera, Deus Tu és soberano, mas Senhor, o que eu faço agora? Senhor, eu estou perdido, eu estou sem direção. A experiência do salmista é posta em suas orações. A nossa experiência é posta em nossas orações. Quando nós oramos com
tudo que nós vivemos, com os dias maus que nós carregamos e o quanto que nós aprendemos dele. Ah, Senhor, tu sabes do tempo que eu estava longe do Senhor, das coisas que eu passei, de como eu ansiava e não tinha. E eu buscava e corria, e parecia que corria atrás do vento, porque não alcançava, porque estava distante do Senhor. Deus sabe, porque Deus conhece o nosso coração. E sabe daquilo que nós precisamos. E muitas vezes o que nós precisamos são dias amargos, para nos achegarmos a Ele, para compreendermos que não há segurança longe do Senhor, que não há socorro longe do Senhor, que não há auxílio longe do Senhor, que não há fortaleza, porque somente o Senhor pode pôr os nossos pés sobre uma rocha, não sobre uma rocha escorregadia, como pregou Jonathan Edwards no seu sermão tão conhecido, Pecadores nas mãos de um Deus irado, quando ele falava que nós éramos como pecadores, que estamos como um animal asqueroso das mãos de Deus, diante de uma fornalha, e tentamos o tempo inteiro escapar das mãos do Senhor, e a única coisa que impede que nós sejamos consumidos é a mão do Senhor. Quando ele dizia, citando o texto bíblico, Deus nos põe sobre uma pedra escorregadia, prontos a cair. O que nós precisamos é que Deus nos ponha numa rocha segura. O mesmo Deus, que manifesta a sua justiça, que manifesta sobre nós a sua misericórdia, que nos ponha sobre uma rocha segura, que nos ampare, que nos auxilie, porque é o Deus da nossa salvação. Salmo 86, verso 11, vai dizer, revela-me, Senhor, o teu caminho. O desejo do salmista é de ser ensinado pelo Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. No Salmo 86, verso 11, revela-me, Senhor, o teu caminho, para que eu o siga em fidelidade para contigo. Orienta o meu coração, para que eu tema o teu nome. Salmo 25, verso 4, faz-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Isaías 26, 7, vereda dos justos, a vereda dos justos é plana, é um lugar plano. Tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Deus nos guia em caminho reto, justo, plano. Só o Senhor pode endireitar as nossas veredas, usando o jargão, a estrutura do texto. Agora, diz Êxodo capítulo 33, verso 13, agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Esse precisa ser sempre o desejo do nosso coração, o caminho que nos conduz ao Senhor, a direção que nos leva para mais perto do Senhor. Se a salvação é a certeza da nossa vida, se o lugar da habitação do Senhor é o maior desejo do meu coração, como chegar lá? Só há um caminho, que é a palavra de Deus, é conduzido pela palavra do Senhor. É a luz, é a lâmpada para os meus pés. É aquilo que ilumina todo o meu trajeto rumo à cidade celestial, rumo à glória eterna dos céus. E então o Salmo continua, versos 10 a 13, o Salmo 27, porque se o meu pai, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Parece algo improvável, que pais desamparem seus filhos, falando principalmente de pais cristãos, mas ainda que algo improvável aconteça, o Senhor continuará conosco. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Ele não está vendo, e por isso ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ainda em meio à dificuldade, ainda em meio à ansiedade, ainda em meio à perturbação do dia mau, ele diz, eu ainda verei a bondade do Senhor, eu creio. Ah, mas Senhor, está tão difícil, eu estou passando por isso, por aquilo, olha a situação, olha o cenário do país, olha a economia. Ainda, Senhor, eu verei a bondade do Senhor. Mesmo que a bondade do Senhor seja não me livrar de situações difíceis. Mesmo que na bondade do Senhor eu tenha de aprender com elas. Mesmo que na bondade do Senhor eu precise passar anos e anos com o espinho na carne. Ainda assim,
eu hei de confiar em ti. Embora o salmista tenha sido, ou tenha se sentido abandonado e rejeitado, a sua confiança, ela não vacila. E é isso que une todo o Salmo. No Salmo 130, verso 5, escreveu o salmista: aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Um coração cheio de esperança, um coração certo da salvação, um coração seguro de que aquele que começou a obra, fiel para completá-la, ele aguarda o tempo e o modo do Senhor. Ele não anda ansioso com coisa alguma. Ele não anda impaciente, porque ele crê que o tempo do Senhor e o modo do Senhor é melhor. Como é difícil, na prática, no dia a dia. Em meio aos nossos desejos não realizados. Em meio aos nossos sonhos não satisfeitos. Como é difícil nós crermos que aquilo que o Senhor não nos dá é o melhor para nós. Em Lamentações, o profeta escreve no capítulo 3, verso 25: Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes para com aqueles que o buscam. Em Colossenses capítulo 1, verso 11, Paulo escreve àquela igreja em Colossos: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Por isso, no último verso do texto do capítulo 27, do Salmo 27, o salmista parece falar com ele mesmo. Você já falou com você mesmo? Eu já fiz isso algumas vezes. Luizinho, tem calma, tem cuidado, não vai por aí não faz isso não, espera. O salmista fala com ele mesmo. Ele vai dizer: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. O tempo inteiro ele vai falar ao Senhor, porque o Senhor, estou confiança em Ti, e tal, e vai e vem, e a coisa está difícil, mas eu confio no Senhor. Coração, se aquieta, senta aqui do meu lado, aquieta, coração, espera no Senhor, espera, pois, pelo Senhor, uma confiança inabalável, das profundezas do desespero, do lugar que parece que estamos só, que estamos sem auxílio, sem ajuda, angustiados, deprimidos. O salmista se recorda que precisa ter paciência para esperar que Deus opere a sua vontade. Do lugar onde nós estamos e que muitas vezes nos sentimos assim, nós devemos aprender que esperar é a melhor resposta para que Deus opere a sua vontade. Não agir de maneira ansiosa, não agir segundo a inclinação do meu coração. Ah, mas Deus prometeu, vamos fazer. Sarai, Deus prometeu descendência a Abraão. Vem cá, decidei, Abraão, com uma das minhas servas, para cumprir a vontade de Deus. Deus diz: não é assim não. Não é Ismael, filho da promessa, mas eu vou operar um milagre e fazer da mulher estéril mãe do filho da promessa. Espera com paciência no Senhor. Como já disse um filósofo chamado James Smith, com grande frequência buscamos o Espírito de Deus do extraordinário, quando Deus nos prometeu estar presente no ordinário. Deus prometeu estar presente todos os dias da minha vida. Deus prometeu estar comigo todos os dias da minha vida, e não em momentos circunstanciais, como uma visitação, porque o Espírito Santo habita no meu coração. Romanos capítulo 8, verso 36, abre tua Bíblia comigo. Não nos promete que não haverá provação, que não haverá dia mau. Mas diz, como está escrito: por amor de ti, verso 36, somos entregues à morte o dia todo.
Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem os pecados do seu coração, nem os governantes maliciosos do nosso tempo, nem a violência do nosso tempo, nem mesmo a cultura perversa do nosso tempo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O propósito do salmista, ele é evidenciado pela sua maravilhosa piedade. Ele demonstra uma constante piedade. Quer em sua segurança animada no começo do salmo, quer na sua confiança humilde, no decorrer, a partir do verso 7. Mas apesar das angústias e perseguições, o seu maior desejo de servir a Deus, de estar na presença do Senhor, não era impedido, não o fazia retroceder. A sua confiança era inabalável. Meus irmãos, minha expectativa real é que essa confiança inabalável, contente ou humilde, mas inabalável, não nos faça, não nos permita retroceder. Continuemos caminhando, ensinados pelo Senhor, porque é assim que o salmista nos ensina. Ensina-me, Senhor, nos teus caminhos. Ensinados e moldados pela palavra do Senhor, nos faça permanecer, buscando as coisas lá do alto e colocando o nosso tesouro nas coisas do alto. E nos faça, acima de qualquer outra coisa, esperar no Senhor. Esperem, pois, no Senhor.